O que quer dizer o Gleason, o score de Gleason na minha biópsia? Bom, o score de Gleason é uma maneira que foi acordada entre os patologistas, que é quem analisa aqueles fragmentos que vêm da biópsia da próstata ou até mesmo de toda a próstata. Ele vai avaliar e vai dizer quais são os tipos de tumor ali dentro que ele identificou que são mais comuns. Ele sempre pega os dois tipos mais comuns. No nível de agressividade, não o tipo específico do tumor, que o mais comum é o adenocarcinoma. Então, a gente vai de um Gleason 3 até um Gleason 5 e você vai ter duas classificações de Gleason na mesma biópsia. Se ele achou um 3 e o outro é o 3, um Gleason 6, 3 mais 3. Quando você encontra o mais frequente, é um Gleason 3, que é o menor grau de agressividade da doença que a gente pode encontrar. E o grau de agressividade, ele fala em relação ao nível de desorganização das glândulas. E existe um outro tipo de classificação que você vai encontrar na biópsia também, que é o ISUP, que é uma avaliação do nucleolo daquela célula. É um nível de desorganização de uma estrutura que fica ali no núcleo da célula. Então, são dois tipos diferentes de classificação da mesma doença. Então, você vai ter o Gleason 6, 3 mais 3. Nenhum abaixo disso, o Gleason 2, Gleason 1, que antigamente existia, foram eliminados, porque não caracterizavam uma doença clinicamente significativa. Cortaram o Gleason 1 e Gleason 2, ficou só do 3 em diante, por isso que ele começa de 3. Historicamente ficou assim. Se você tiver a maior parte da doença Gleason 3 e um fragmento aqui de Gleason 4, que é um nível um pouco mais avançado de desorganização da estrutura das glândulas, que a próstata é uma glândula com diversas pequenas, é um aglomerado de glândulas que vão produzir a secreção prostática. Então você vai ter ali o Gleason 3 e o Gleason 4, então é o Gleason 7. Mas você pode ter o contrário também, que é o Gleason 7, 4 mais 3, onde ele é discretamente mais agressivo, mas ainda representa uma doença que nós vamos classificar, conforme o Gleason, ainda no risco intermediário. Gleason 6, risco baixo, Gleason 7 intermediário, 3 mais 4 ou 4 mais 3, e aí você vai ter os níveis mais agressivos, o Gleason 8, 9 ou 10, que aí é o alto risco. E o que é baixo, médio ou alto risco? Risco de recorrência da doença. A recorrência da doença é a chance de você fazer uma cirurgia e a doença permanecer ou voltar e necessitar de um tratamento multidisciplinar, onde você faz uma cirurgia, sobrou algum resquício, complementa com radioterapia, complementa com bloqueio hormonal, quimioterapia e toda a vasta gama de armamentos no combate ao câncer de próstata. Então, nós temos a classificação de Gleason, que vai de 6 a 10, de 6 baixo risco, 7 intermediário, 8, 9 e 10 seriam os alto riscos. E quando você classifica o paciente em baixo, médio e alto risco, é em relação à chance da doença persistir com o tratamento apenas da cirurgia ou até mesmo com o tratamento único da radioterapia. Ou seja, o tratamento localizado e a chance da doença ainda persistir necessitando de um tratamento mais amplo de toda a pelve ou do corpo inteiro. Tá certo? Quando a gente fala de risco de vida, quando a gente fala em sobrevida, a chance de estar vivo em tal período baseado no estadiamento agora, aí nós temos outros dados. Aí nós utilizamos o estadiamento em números de 1, 2, 3 e 4. O estágio 1 é quando a doença é muito pequena e localizada. Estágio 2, quando ela é mais volumosa, mas ainda assim é localizada, está só nos limites da próstata. Estágio 3, quando ela é localmente avançada, quando ela está localizada, confinada aos arredores da próstata e pelve mais inicial, mas ela não saiu dali para o resto do corpo e ainda há uma chance de controle maior. E o grau 4, o estágio 4 é quando a doença já se apresenta muito à distância, em órgãos muito distantes, como calota craniana, o esqueleto, costelas,
tá certo? Então, esses são os estágios. No estágio 1, 2 e 3, você tem uma sobrevida em 10 anos de mais de 95% dos pacientes. No estágio 4, em 5 anos, nós temos uma sobrevida de 30%. E essa sim fala em termos de sobrevida, de chance do paciente sobreviver àquele período com a doença iniciando naquele estágio em que foi avaliada. Sou o Dr. Diego Capibaribe, urologista, espero que vocês tenham gostado das informações. Só não esquece de curtir, compartilhar para que mais pessoas tenham acesso a essas informações.